Prefeito, o senhor esteve em Brasília, a principal reivindicação em relação a repasses federais para que, quem sabe, as UPAs pudessem ser abertas aqui no Rio Grande do Sul, tem algumas que não foram abertas ainda, e a questão da hidrovia. Especialmente para as UPAs, os repasses federais não podem aumentar, foi taxativo e categórico o ministro da Saúde. Qual que é a expectativa para a abertura da UPA em Cachoeira? Temos expectativa já dessa abertura? Não temos ainda. Qual que é, neste momento, a negociação com o governo do Estado? Muito bem, Daniel. A reunião com o ministro, ele tratou de 4 momentos de UPAs no Rio Grande do Sul, né? Que é bom dizer isso. Nós tivemos lá a presença de cerca de 15 prefeituras, né? Com 10 deputados federais do Rio Grande do Sul, mais a senadora, né? E a gente conversou com o ministro, né, nessas 4 etapas, que são UPAs que estão para construir, que o ministro foi taxativo dizer que no momento não tem recurso, UPAs que estão em construção, né? Que o Ministério vai liberar os recursos para terminar as obras, e as UPAs que estão construídas e que não têm equipamentos, né, ficou assegurado, então, o repasse, né, 50% a União, 50% o Estado, né, para equipar as UPAs, e as UPAs que estão construídas e equipadas, que é o nosso caso, né, e que o município não tem recursos para bancar, né, os serviços. Nós discutimos isso, teve uma proposta do deputado federal Henrique Fontana, que nos contemplou muito, né, que desafiou o secretário estadual de saúde, né, o Dr. Gabardo, a fazer um estudo dos valores hoje que estão sendo gastos para os serviços das UPAs, né, e apresentar para o Ministério para tentar um reequilíbrio. Isso é uma ação a longo tempo. Né? Teve o comprometimento de todos os deputados federais presentes, independente de partido, né? E também da senadora, em ajudar o governo a viabilizar recursos para que isso aconteça, né, a longo prazo. O aumento, então, né, da contrapartida do governo federal. E nós trabalhamos em cima da questão de, né, que foi um dos debates muito fortes, da diminuição dos custos dos serviços, né? Então, ficou acertado nesta questão específica de Cachoeira e de mais 9 ou 10 municípios que estão com as UPAs prontas, né, e equipadas, só dependendo, né, da contrapartida da União e do Estado, ficou acertado que o secretário estadual vai chamar um por um dos secretários municipais, né, e priorizar, né, quais serão os primeiros a serem abertos. E o avanço que se teve na questão é que o ministro garantiu, né, que vai agilizar a questão do reconhecimento da qualificação e repassar os recursos retroativos ao início dos serviços. Isso, para nós, já é um alento, porque até então, né, o Ministério só repassava recurso, né, da qualificação após a data da vistoria. E precisamos avançar muito. Nós entendemos que o debate que nós vamos fazer com o Estado, ele vai ser, né, decisivo para que a gente tenha condições de abrir o UPA. 2 aspectos nesse contexto. Primeiro, esse reequilíbrio que o senhor diz seria em relação às verbas destinadas para a saúde no governo do Rio Grande do Sul, imagino. Gostaria que o senhor esclarecesse. E outro ponto em relação à pressão política que Cachoeira já faz, através dos vereadores, negociações aí com os deputados que são ligados à cidade. O senhor acredita que nós poderíamos ter, a cidade de Cachoeira poderia ter prioridade nessa negociação com o governo do Rio Grande do Sul? Nós, para esclarecer essa questão, né, que a gente está falando do reequilíbrio é do valor que a União repassa e que o Estado repassa para o município, né? Hoje da União sem qualificação é 70 mil para a UPA e do Estado é 135, né? Qualificado, a União passa para 170 mil e o Estado continua com 135. Então, nós queremos avançar, né, neste valor. Nós entendemos, né, e o deputado Henrique Fontana defendeu, de que, né, com esses valores não chega aos 50%, que é o que rege o programa, né, do valor da União, e não chega aos 25% que o Estado deveria. Então, os municípios estão ficando,
né, com mais de 50%, e aí inviabiliza economicamente a abertura. Sem esse comprometimento, sem previsão também de data para a abertura da UPA, né, prefeito? Sem o comprometimento não tem, se a gente não tem recurso suficiente no município, não tem como a gente, né, assumir uma despesa que nós não poderemos bancar futuramente. Ok. Sobre a hidrovia do Jacuí, no caso, a gente tem um braço aqui, né? A hidrovia, aliás, Brasil-Uruguai, do qual o Rio Jacuí tem um braço aí até Porto Alegre, para essa importante ligação aí com o Porto de Rio Grande e importantes mercados do Brasil e do mundo. Sobre a questão da dragagem, qual é a previsão, quais as boas notícias nesse sentido? A reunião com o ministro dos Transportes foi uma reunião, né, bastante técnica. Na realidade, a maioria do tempo foi com o engenheiro Walter, que é o diretor-geral do DENIT, né, e que a gente fez esse debate de como o DENIT vê essa questão aí da hidrovia, né. O que está assegurado e já está concretizado, né, que a dragagem do Rio Jacuí, ela já foi licitada e já tem licença ambiental, né, então precisa ser executada a obra e há um compromisso da execução. E para o restante da hidrovia Brasil-Uruguai, né, que são o que eu estou falando do nosso caso aqui, é o trecho 1. Né? E depois tem o trecho 2 e o trecho 3. Né? O trecho 4 foi considerado inviável economicamente. Então, o que nós também discutimos, né, porque tinha outros prefeitos da região, representantes da Prefeitura de São Lourenço, de Santa Vitória do Palmar, o prefeito de Rio Grande tinha representantes, enfim. Né? O que nós precisamos é que o Ministério agilize o processo de licenciamento ambiental para o restante da hidrovia. Né? E ficou acertado, então, que até possivelmente o final do mês de julho, né, saia a portaria, né, para a licitação do projeto ambiental, né, com uma audiência, um encontro com o ministro aqui no Rio Grande do Sul e possivelmente com a presidenta Dilma. Perfeito. Prefeito, quero lhe perguntar agora um outro assunto que também diz respeito ao aspecto da logística, BR-290, que hoje ela está com uma série de desafios, desníveis, enfim, é até perigoso para quem trafega, embora não seja uma atribuição do município, mas isso também termina nos impactando. O município, de alguma maneira, pode se envolver nessa discussão, pressionar para que haja uma manutenção, quem sabe, nessa estrada, que é hoje a principal ligação com Cachoeira? Com certeza, né? A gente vindo esta noite de Brasília e passando pela BR-290, a gente sente, né, esses problemas e o Estado assumiu, né, esta conservação, precisa, né, cobrar da nova administração da EGR, se não me engano, né, que é uma empresa estadual que foi criada para cuidar desta rodovia, principalmente, e de outras rodovias, né, para que tomem, né, ações imediatas, porque nós podemos ter problemas sérios aí com acidentes. Né? Prefeito, sobre a estação ferroviária aqui de Cachoeira, este imóvel vai ser de fato devolvido para a ALL? Qual que é a negociação? Eu tive um encontro então com o coordenador-geral de patrimônio ferroviário, José Luiz, lá no DENIT em Brasília, né, e ele trouxe todo o processo que envolve aí a cedência, né, por parte da ALL da estação ferroviária, e primeiro, quando foi cedido, era para um CRAS. Depois foi pedido, né, um aditivo que era para ser a Cocari. Né? E nós agora temos a satisfação, né, de termos várias empresas cachoeirenses que querem usar aquele espaço para gerar trabalho e renda. Né? Um espaço hoje que é usado para drogadição e para prostituição, nós temos a possibilidade definitiva de humanizar, né, aquela área e gerar riquezas para o município. Então, estamos muito otimistas. Né? Segundo o Zé Luiz, se nós devolver para a ALL vai devolver para o DENIT, imediatamente o DENIT vai vir nos procurar para ceder novamente, porque o DENIT não tem interesse nenhum em ficar com aquele espaço, né? Ceder novamente para o município. Então, nós estamos, né, muito felizes, né, com a posição do José Luiz, dizendo que imediatamente que chegar lá o pedido,
né, por parte da ELL para ceder para a prefeitura, para a gente colocar algumas empresas, e é bom dizer que isso é fomento para micro e pequenas empresas. As empresas que têm nos procurado são empresas cachoeirenses que querem ampliar, então com a necessidade enorme de ampliar a sua produção, né, e nós estamos tratando isso, então, com a Procuradoria Jurídica da Prefeitura e da ELL, e agora com o aval do DENIT. Esta é a nossa posição hoje, né? De não devolver para a ELL mais, né? E encontrar esta bela saída, né? Que é de transformar aquele espaço num espaço produtivo, né? E de construção de cidadania, que é direito ao trabalho e a geração de riquezas.